Ele remove todos os selos de sua própria magia e invoca a arma de classe demoníaca Gungar. Sua aura é tão opressiva que Mickey e Sasha quase entram em pânico total. Hard permanece calmo e sereno, certificando-se de não perder nenhum detalhe, o que deixa Nas um pouco confusa. Ela se pergunta se Hard é surdo e grita novamente, dizendo que ela é a mais forte ali e que vai lutar com ele. Hard olha para ela tranquilamente e responde que ouve muito bem, perguntando se ela é inimiga dele. Nas sorri e responde que sim, já que seu mestre não gosta dos Cavaleiros Brancos e quer se livrar deles. Hard mantém a compostura e analisa a situação. Ele percebe que, apesar de Nas parecer jovem, ela não é alguém que possa ser subestimada. E, se ela é tão devota ao seu mestre, isso significa que o mestre dela é ainda mais forte do que ela. Ele lentamente puxa sua espada, pensando que não importa se o mestre dela é mais forte ou não, porque ninguém é mais forte do que ele. Nas apenas sorri e o chama para frente, dizendo que eles terão uma boa batalha antes de ela derrotá-lo e arrastá-lo até seu mestre. Nas, sendo a garota impaciente que é, decide atacar primeiro. A onda é tão poderosa que parte a espada de Hard ao meio e corta seu corpo antes de explodir completamente a parede atrás dele. Nas fica apavorada e corre imediatamente para verificar se Hard ainda está vivo, preocupada que possa levar uma bronca se ele morrer. A voz de Eli ecoa, repreendendo Nas por quebrar as paredes de sua torre. Nas tenta encobrir o erro, dizendo que foi só um arranhão e que a parede está perfeitamente bem. Eli apenas sorri e diz que fez as paredes daquele andar 2 vezes mais fortes do que as dos outros justamente por causa de Nas, mas mesmo assim ela conseguiu quebrá-las, o que agora terá que consertar usando sua própria mana. Nesse momento, ela ouve um leve sussurro vindo de Hard, se vira e percebe que ele começa a lançar um feitiço de cura em si mesmo e se levanta outra vez, segurando a espada quebrada. Eli avisa Nas para pegar leve desta vez e não causar mais destruição. Nas promete ser mais cuidadosa e se vira para Hard, que se desculpa por não tê-la levado a sério antes e promete tratá-la agora como uma oponente de verdade, dando tudo de si. Com isso, ele usa uma técnica inspirada em Jujutsu Kaisen e ativa uma expansão de domínio em Nas, prendendo-a dentro de uma barreira silenciosa, onde tudo ao redor fica completamente quieto. Hard sabe que essa barreira não apenas lhe dá uma grande vantagem, mas também drena as habilidades do oponente e as converte em força para ele, multiplicando seu poder várias vezes. Seu corpo é inundado por energia, e ele usa sua mana para criar uma lâmina mágica quase transparente, o que dificulta a defesa do inimigo. Nas fica surpresa, pois nunca tinha visto algo assim antes. Hard percebe que conseguiu pegá-la desprevenida, já que esse é seu golpe mais poderoso, que ele normalmente nunca precisa usar. Hard sequer consegue compreender a velocidade de Nas quando ela surge bem diante dele. Antes mesmo que ele possa piscar, ela desfere um soco devastador, lançando-o diretamente contra a parede. Nas fica extremamente feliz ao perceber que, dessa vez, a parede não quebrou. Ele a repreende por deixar uma cratera enorme na parede, que agora ela terá que consertar, e manda Nas pegar Hard rapidamente e retornar ao topo da torre. Light olha para Eli e pergunta se ela está bem, já que manter uma torre daquele tamanho deve consumir muita energia. Eli responde que às vezes suas pernas ficam fracas, mas que consegue aguentar por muito mais tempo, se quiser. Light agradece, dizendo que não será necessário, pois os convidados parecem já estar nos portões. No momento exato, Light abre a porta e encontra Sasha e Mickey parados atrás dela. Light cumprimenta Sasha, e ela imediatamente o reconhece como o garoto que viu no mercado, aquele com o rosto queimado. Mickey pergunta se Sasha o conhece, e ela responde que só o encontrou uma vez no mercado. Light então remove lentamente a máscara, e a voz de Sasha fica presa na garganta. Ele diz que já se passaram 3 anos desde a última vez que se encontraram em bons termos. Sasha, completamente abalada, diz que isso é impossível e pergunta o que aconteceu com todas as cicatrizes que ela havia visto. Light sorri e explica que aquelas cicatrizes eram apenas uma ilusão e que ele parou o próprio envelhecimento para se lembrar melhor das pessoas que o traíram. Sasha não consegue acreditar no que houve quando Muel pergunta se aquele garoto é o mesmo que ela recebeu a missão de matar, aquele que seria um possível candidato a mestre. Sasha ainda está atônita, mas Light finalmente revela que, quando foi atacado, acabou ativando acidentalmente uma armadilha de teleporte e foi enviado ao nível mais baixo do abismo. Sasha não sabe o que dizer, mas Muel de repente começa a rir, afirmando que esse foi o melhor presente de casamento que poderia ter imaginado e que a sorte realmente está do lado deles hoje. Sasha, confusa, pergunta do que ele está falando. Mas Mali explica que, quando matarem um mentor por trás de tudo, aquele que ameaçou o reino com um dragão, e recuperarem a tecnologia que construiu aquela torre magnífica, eles ganharão uma influência incalculável sobre o reino. Isso enche Sasha de confiança,
e ela afirma que Mali é um gênio. Ela então se vira para Light e começa a xingá-lo, dizendo que um humano imundo como ele seria esmagado sob os pés deles como um inseto de um pântano sujo. Light não responde. Ele apenas se levanta, pega seu cajado e diz a Ellie e ao Homem-Fera para não intervirem, não importa o que aconteça. Light caminha até o casal e diz a Sasha que vai comemorar o casamento deles com a própria vingança. Sasha apenas ri, afirmando que agora é ainda mais forte do que antes e que já ultrapassou o nível 500. Além disso, ela tira um instrumento musical dourado, que Light reconhece como um item de classe lendária. Sasha começa a tocar a flauta, e imediatamente vários círculos mágicos surgem no chão. Duas enormes divindades emergem deles. Os seres angelicais são invocações de classe fantasma, seja lá o que isso signifique, e o anjo masculino ataca Light imediatamente. Light desvia sem dificuldade e se vira para contra-atacar. O anjo percebe que está em apuros e ativa seu escudo, mas ele não é forte o suficiente. Light atravessa a defesa e ainda arranca um dos braços da criatura. Sasha fica horrorizada com o que Light acabou de fazer, já que ele deveria ser apenas um humano de nível 15. Light sorri e diz que esqueceu de mencionar, mas que também ficou um pouco mais forte do que antes. Sasha entra em pânico ao ver que Light está no nível 999. Mickey, porém, permanece calma e diz que Sasha não deveria cair em mentiras tão óbvias. Sasha, sendo extremamente ingênua, acredita imediatamente em Mickey e ordena que seus anjos eliminem Light o mais rápido possível. Light decide provar seu nível e começa a lançar um feitiço atrás do outro. Para sua surpresa, Sasha consegue reinvocá-los imediatamente, sem qualquer dificuldade, afirmando que pode fazer isso quantas vezes quiser sem gastar muita magia. Light percebe que esses anjos são muito mais problemáticos do que ele imaginava. Então, decide ir direto à fonte. Mas é bloqueado por Mickey, que manda ele tirar as mãos imundas da garota. Nesse momento, uma quantidade imensa de energia é liberada do escudo, empurrando Light para trás. Ele se pergunta se aquilo foi um ataque mágico ou apenas uma investida com o escudo. Mali ri da confusão dele e explica que seu escudo é um item sagrado, capaz de bloquear os ataques de todos os pecadores e refletir esse poder de volta contra eles. E não só isso, ele também pode aumentar drasticamente os atributos de seus aliados. Sasha ri, dizendo que pode continuar invocando os anjos indefinidamente, enquanto Mickey pode defendê-la e fortalecê-los, o que significa que Light não tem outra opção além de se render. Nesse instante, Light começa a rir de forma insana, dizendo que agora é o momento em que eles vão descobrir o que é o verdadeiro desespero. Ele começa a entoar um feitiço, assustando até mesmo Ellie e o Homem-Fera, que pedem para ele não usar aquela habilidade. Mas Light não se importa. Ele remove todos os selos de sua própria magia e invoca a arma de classe demoníaca Gungar. Sua aura é tão opressiva que Mickey e Sasha quase entram em pânico total. Mickey percebe imediatamente que aquilo é muito ruim e manda Sasha atacá-lo. Sasha envia seus anjos, mas no instante em que um deles encosta em Light, a espada da criatura se despedaça, e nenhuma magia de cura consegue restaurá-la. Light continua caminhando, e o anjo mais resistente ergue seu escudo, mas Light usa apenas um golpe leve com a lança para evaporar todos os anjos sem o menor esforço. Ele segue avançando, percebendo que o poder da arma também está ferindo sua própria mão. Ainda assim, decide que vale a pena sacrificar uma armadura ou duas se isso significar mostrar àqueles elfos o verdadeiro desespero. Sasha está completamente aterrorizada e invoca imediatamente um arcanjo, maior e mais forte do que todos os outros juntos. O arcanjo usa um de seus feitiços mais poderosos enquanto Sasha ri, dizendo que não há como Light sobreviver àquilo. Light sequer tenta se defender, e a magia simplesmente se anula ao tocá-lo. Sasha entra em desespero e grita para o arcanjo repetir o feitiço. Mas, não importa quantas vezes ele tente, é inútil. Light continua caminhando em direção a ela, sem nem levantar a guarda. Ele ri do desespero de Sasha e diz para ela tentar tudo o que quiser. Não importa o que aconteça, ela vai morrer pelas mãos dele naquela noite, e nem mesmo Deus será capaz de salvá-la. Bom, depois disso tudo, acho que deu para perceber que aqui não tem luta equilibrada, tem massacre com estilo. Hard apanhou, levantou, Light revelou nível absurdo, anjos evaporaram, ego foi destruído e o caos foi oficialmente instaurado. E se você achou que isso foi exagerado, calma, porque piora. Então faz o seguinte, se inscreve no canal antes que o Light resolva aparecer aqui também, deixa o like para fortalecer meu mana, comenta aí o que você achou desse surto coletivo em forma de história e me diz quem você acha que vai sobrar no final. A gente se vê no próximo vídeo, porque essa treta ainda tá longe de acabar.